Bom, a gente acabou aí criando dois roteiros paralelos, né? Dois É. roteiros importantes. Um sobre investimentos e outro sobre finanças pessoais. Então, eu acho que a gente pode dividir aí um pouco, metade cada um. E, Fica à vontade. e como a gente está nesse processo aí também, eu estou muito curioso aí para conhecer melhor a sua história. Então, vou fazer aqui algumas perguntas e aí você vai me respondendo, a gente vai trocando figurinha, enfim. Como eu sempre Ótimo. digo, né, a live aqui pelo Instagram é bem informal, mas é bom, claro, Isso. ter um roteiro para que quem estiver nos assistindo possa levar alguma coisa para casa, né? De Sim, útil, sem de dúvida. proveitoso, porque esse é o nosso intuito. Então, bom, vamos lá, Marcelo. Então, me conta aí um pouquinho como é que nasceu esse seu interesse por investimentos. Eu já sei que você disse que é o tio Patinhas da família, então isso aí ficou bem gravado. É, mas eu não me lembro da gente ter conversado ou ter entendido qual foi o momento em que você realmente começou a investir em ações, né? Eu tenho acompanhado aí o seu Instagram e vejo cada vez mais que a gente está muito alinhado em praticamente todos os aspectos, não só da área de investimento, né? Porque você tem que ter uma filosofia de investimento e a gente está bem alinhado. Isso eu confesso que é difícil de encontrar, tá? É realmente difícil de encontrar alguém que esteja na mesma página, esteja tão bem alinhado como parece que nós estamos, né? E também na área de finanças pessoais, o estilo de vida, filosofia de vida, né? E como lidar com o dinheiro, como lidar com as finanças. Nós estamos também na mesma página. Então, como eu disse também da última vez, eu já tenho isso dentro de mim, desde quando eu era adolescente, praticamente, mas isso também foi se desenvolvendo e evoluindo com o tempo, né? A gente não nasce investidor, a gente nasce com um desejo de querer prosperar, de querer ter dinheiro, né? De querer não se preocupar com o dinheiro, enfim, porque não é só ficar rico, milionário, não, tem outras questões também que são muito importantes e que estão relacionadas ao fato de você ter dinheiro ou não, né? Mas são aspectos aí que a gente pode também conversar. Mas eu queria saber de você, e vou, né, encurtar aqui para passar a bola para você, como que exatamente nasceu, quantos anos você tinha, quando que você começou? Ah, estou me lembrando agora, você disse que foi mais ou menos 2012, 2011, né? Mas pode contar essa história de novo? Como que você foi se sentindo atraído? Eu sei também que o Warren Buffett influenciou, né? Então, eu queria ouvir um pouco mais, com talvez alguns detalhes aí a mais sobre esse momento seu aí. É curioso porque quando a gente começa a olhar para trás a nossa história, a gente encontra o roteiro já estava pronto. Existe uma palavra em árabe, eu acredito que você deva conhecer o significado, disse maktub. Maktub quer dizer estava escrito. Quando eu tinha 11, 12, 13 anos, isso já faz bastante tempo, você deve se lembrar, o jornal O Globo trazia 2 ou 3 páginas do seu jornal, trazia todas as cotações de todas as empresas que eram listadas na Bolsa. Talvez até não se lembre, acho que nessa época você estava nos Estados Unidos, pô. É, Então o jornal Globo ele trazia 2, 3 páginas. E eu, criança ainda, pré-adolescente, eu já pegava aquele jornal e já começava a anotar alguns nomes de empresas, a cotação da ação. Quer dizer, eu já me interessava por isso quando eu tinha 11, 12, 13 anos. Aí,
Mas isso foi uma coisa que eu sempre tive assim, uma predisposição realmente com relação à questão ligadas a investimentos e é principalmente a guardar dinheiro. Quando meu pai preparou para mim uma caderneta de poupança, na época chamava-se caderneta de poupança, porque para quem não sabe, é Sim. mais novo, tinha uma cadernetinha mesmo, que era da poupança. E aí, acho que eu tinha 8 anos por aí, e então ele mostrou para mim, falei, ó filho, agora você tem aqui uma poupança, uma caderneta de poupança. Aí ele me explicou mais ou menos o que era, o dinheiro colocado lá, ele teria ainda um rendimento, né? E aí, o que que eu fiz? Eu me lembro que eu voltei para o meu quarto, abri uma caixa de sapato amarela que eu tinha, peguei o dinheiro todo que estava lá dentro, abri assim, coloquei com as mãos assim para ele e perguntei: e dá para colocar esse dinheiro lá também? Ele vai render? Aí, claro, tomei aquela bronca, né? Falou: ué, que dinheiro é esse? Porque pai e mãe é assim, né? Quando vê o filho com Ah, dinheiro na mão, pergunta logo: ué, da onde veio isso? Quem te deu esse dinheiro? Pegou aonde? É assim, né? Todo pai e mãe é igual, né? E aí eu expliquei para ele, falei, olha, o dinheiro que você me dá para o lanche, tem dia que eu como, tem dia que eu não como. O dia que eu não como, eu fico pegando os pedacinhos dos colegas, tomo também um pouquinho do refrigerante deles e vou guardando. Então, quer dizer, então agora você começa a entender por que que eu vendo a história de Warren Buffett, eu me identifiquei tanto, porque ele já fazia algo parecido, ele já guardava o dinheirinho dele desde criança, quando ele vendia, ele entregava jornais, quando ele vendia as garrafas vazias da Coca-Cola, né? Então, quer sim. dizer, eu já fazia isso lá atrás. Então, passa-se o tempo, né? E eu acabo começando a investir em renda variável, vamos dizer assim, por conta dos fundos, primeiro, de ações, em 2006. Maio de 2006, né? Eu ainda tenho os escritos da época em caderno, né? Das cotações, dos fundos e tudo, tudo anotadinho. Já até tirei print e já fiz até vídeo e mandei para os meus clientes. Falei, ó, tem muita gente que diz que já está na bolsa há muito tempo, ou na renda variável há bastante tempo e não prova. Está aqui a prova. Então eu mandei para eles. Então ali eu começo, em 2006, através de fundos de ações. Mas eu só entro em ações direto em 2012 e entro junto com fundos imobiliários. E assim estou de 2012 até aqui, lá se vão 9 anos, né? Investindo somente em ações e fundos imobiliários. Eu tenho também um investimento pequeno em 4 ETFs, né? Mas são valores assim muito pequenos. Se juntar os quatro, acho que não dá nem 2% da minha carteira. São movimentos que eu fiz, financeiros, que eu quero deixar assim 30, 40 anos lá, sem mexer, para fazer doação, quando eu chegar numa idade mais avançada. E também quero, lá no fim também, quando eu tiver com mais de 80 anos, fazer a mesma coisa que o Warren Buffett fez, doar grande parte da sua, espero, minha fortuna. Legal, legal. E beleza. Então, eu acho que essa história é muito bacana, né? E eu acho que você tem aí uma estrada pela frente longa e promissora, porque você já tem esse comportamental, porque eu acho que o mais importante é a mentalidade. Você tendo a mentalidade, tendo a filosofia, tendo o pensamento correto, o seu comportamento vai seguindo esse pensamento, esse Exato. propósito, essa filosofia. E com o tempo os resultados vão aparecendo, né? Então, e vai emitindo mensagens para o cérebro de que, olha, eu realmente estou no caminho certo. Isso é recompensador. Vale a pena o esforço, vale a pena a perseverança, vale a pena a paciência. Então, eu acho isso aí bacana. Mas a gente também acho que tem que reconhecer que nem todo mundo tem essa facilidade, concorda? Para as Concordo. pessoas que não têm essa facilidade, que tipo de recado, que tipo de orientação você faria hoje, né? Vamos dizer, as pessoas podem estar aqui ouvindo nós dois, pô, legal, bacana, Marcelo, né? Já tem isso aí desde garoto. Eu também gostaria, mas eu não consigo, porque eu gasto,
Às vezes até a pessoa ganha bem, né? Porque para você ser realmente um gastador, primeiro tem que ganhar bem. Não é quem não ganha bem que gasta. É normalmente quem ganha bem, quem tem dinheiro, quem tem uma boa renda, seja por salário, seja tendo um negócio próprio, ou como um excelente profissional, mas tem essa dificuldade em lidar com o dinheiro. E eu vejo que também surgem scripts, né? Scripts que estão meio que embutidos, influenciados por talvez família, até pela nossa cultura, de que poupar dinheiro não vale a pena, eu quero aproveitar a vida, eu quero, porque né, eu preciso de dinheiro hoje, não amanhã, não quero deixar nada para ninguém, nem fazer doações, nem para a família, tudo que eu ganhar eu quero gastar. Então, que tipo de recado você teria? As pessoas estão lidando com isso, que eu acho que hoje em dia, devido a essa conscientização de que a responsabilidade com relação ao futuro é nossa, eu acho que esses mitos estão caindo por terra, estão sendo desconstruídos, até mesmo porque existe muita informação. Então, hoje você ter ignorância financeira não é mais desculpa, né? Porque é muito fácil você ter acesso, você ter algum tipo de informação, saber que o governo, o INSS, não vai cuidar de você, mas mesmo assim enfrenta dificuldades, seja questões mentais, mentais que eu digo não é problema mental, é problema filosófico, né, de mentalidade cultural, e que acaba afetando o comportamental, porque esse comportamento de querer poupar, de querer guardar, é, a- ao mesmo tempo que para você foi quase que natural, para muitas pessoas teria que ser assim, teria que ser feito um esforço extraordinário para poder poupar ou deixar de consumir. Então, o que você diria aí? Qual tipo de orientação, conselho você daria para que a pessoa seja um pouco mais parecida com você? O princípio básico da educação financeira é você gastar menos do que você ganha. Isso é o primeiro, é a primeira coisa que a pessoa tem que entender. Agora, também não é, por exemplo, eu ganho 4.300 e gastar 4.299. Não é isso. Você tem que fazer uma margem, primeiro, no momento que você recebe o seu salário. Senão você vai comprometê-lo sempre e você nunca vai ter nada. A realidade é essa. A pessoa muda o seu mindset, geralmente, diante de verdadeiros choques que ela toma, né? Muitas vezes o credor ligando para ela dizendo: olha, se você não pagar agora, você vai perder o seu carro. Se você não quitar essa prestação aqui, nós vamos tomar a sua televisão. Então, muitas vezes, pô, vem pela dor e não pelo Sim. amor, a mudança. Então, para evitar que tenha que vir pela dor, a pessoa tem que se educar. Ela tem que começar um processo de dentro, de modificação. Mas para isso ela precisa, inicialmente, identificar o que está errado. Se ela é uma pessoa que gasta muito, ela tem que começar a colocar limites. Ela tem que fazer coisas simples, como, por exemplo, quando sair, ao invés de levar o cartão de crédito, leve dinheiro em espécie. Você começa já uma limitação. Você, quando, por exemplo, você vai comprar algo, faça essa pergunta: será que eu preciso mesmo disso? Será que é necessário? Será que isso aqui não é supérfluo? Então, são pequenas coisas que você vai começando a fazer. E também é interessante, você falou outro dia numa live, eu até concordo com você que é chato e desgastante. Mas olha, funciona, viu? É você escrever tudo que você gasta e você depois fazer um verdadeiro um choque, né, na sua conscientização com relação ao dinheiro. As pessoas têm que entender também uma coisa muito importante: o dinheiro não é seu inimigo, mas ele pode se tornar seu inimigo. Se você tratar ele mal, ele vai se tornar seu inimigo. E vai ser da pior maneira possível. Eu me lembro de um cliente meu, da consultoria, se não me engano, de 2019,
que ele chegou para mim e falou assim, olha, eu era um senhor, eu tinha 63 anos, se não me engano, já aposentado, com dois consignados, pagando dois consignados e devendo dinheiro para o filho dele. Aí eu falei, então você chegou na hora certa, porque se você está devendo dinheiro para o seu filho, alguma coisa já está bem errada aí. O normal é o contrário. Seria o seu filho estar devendo dinheiro para você, isso acontece. Agora, o pai Exato. dever para o filho, não, não pode. Então, começamos a conversar e tudo, e fui fazendo todo aquele planejamento com ele. E para te resumir a história, pô, a mulher dele, depois de algumas semanas, não queria nem ouvir falar no meu nome. Por quê? Aham. Eu identifiquei que o problema na casa dele era ela. Porque eles tinham dois carros. Só eles dois. Ele já aposentado, peraí, tem alguma coisa errada. Então, conversei com ele e perguntei, a sua esposa geralmente utiliza o carro para quê? Ela trabalha? Não. Ela só usa para ir na praia, para ir ver as amigas e para ir no shopping. Aí eu falei, olha, se você vender o carro dela, não só o dinheiro que você vai apurar, mas também os custos embutidos nisso, vão reduzir já bastante os seus gastos. IPVA, estacionamento, manutenção do carro, combustível, aquilo tudo que a gente sabe, seguro, enfim. E ele acabou fazendo isso. Ela já não gostou. Aí depois eu falei para ele, você está almoçando sábado e domingo fora? Eu falei, olha, por que você não troca então para sábado ou domingo a cada final de semana? Você já vai economizar também, mais um valor. Aí ela já gostou menos ainda. Aí para completar, eles num apartamento de 62 metros quadrados, somente os dois, eles tinham uma empregada, pô, registrada em carteira. Aí eu falei para ele, meu amigo, se sua esposa, como você me disse, não tem nenhum problema de saúde, tem 62 anos ou 61 anos, está bem, consegue fazer as coisas, converse com ela. Fala para ela que agora você vai colocar uma faxineira uma vez por semana e o restante ela vai ajudar essa faxineira para manter o apartamento limpo, já que ele é pequeno, ele tem 62 metros quadrados. Ele fez isso. Bom, então depois de tudo isso, ele acabou conseguindo quitar as dívidas dele, pagou o filho dele, ele ficou comigo um ano na consultoria até a gente zerar tudo. E ele começar então a ser um investidor. Ela não queria mais nem ouvir falar no meu nome. Mas a verdade é que eu fiquei feliz no final, porque eu sei que eu fiz bem meu trabalho ali e resolvi o problema dele. Não, legal, perfeito. Então, isso aí realmente é, foi muito bom, né? Ajudar a pessoa a identificar. Eu fiz isso várias vezes ao longo da minha vida, e você mencionou aí o carro, por exemplo. Quando eu voltei dos Estados Unidos, lá eu tinha dois carros. Quando eu vim para cá, eu falei: não, a gente só vai ter um carro, eu vou comprar um carro usado. E foi interessante porque quando eu voltei em 2012, em janeiro, e aí uma história interessante também sobre os ciclos econômicos, que eu entrei numa concessionária da Fiat com os meus dois filhos pequenos, com esse intuito de querer comprar um carro, mas eu não consegui, porque aquele dia ficou marcado na minha vida porque eu me senti o invisível. Eu entrei na concessionária cheia, e nenhum vendedor, olha só que loucura, nenhum vendedor parou para me atender, porque não tinha vendedor disponível. Estava muito difícil comprar carro, porque a economia brasileira estava bombando naquela época. E eu saí de lá de mãos vazias, sem conseguir comprar meu carro. Mas, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu também voltei com essa mentalidade de downsize. Para lá eu fui com aquele sonho de viver o sonho americano. Mas quando eu voltei, depois da crise, eu voltei falando, não, tem que fazer um downsize por uma questão de sobrevivência também, para poder realmente, naquele momento, eu tinha que ter os custos bem reduzidos. Estrategicamente, você fez um recuo. Exatamente. Eu fiz um recuo, eu me senti assim, sem chão, meio perdido. Foi também nessa época que eu resolvi
direcionar os meus recursos para ações boas pagadoras de dividendos, para não ter mais aquela preocupação com as oscilações do mercado, os altos e baixos, né? E focar na renda, porque a renda, ou seja, o dividendo é real, é caixa na minha conta, é dinheiro que eu posso ou gastar e complementar o orçamento da minha família. Então, para completar aí 3 filhos, voltando para o Brasil, lá eu não pagava escola, aqui agora ia ter que pagar 3 mensalidades. Então, foi um momento em que a gente foi obrigado a rever valores. E aí, realmente, isso que você falou, tem que sentar e ver o que é importante, o que é necessário e o que é supérfluo, que a gente pode se virar. Então, eu falei, não, um carro a gente precisa, porque vai morar aqui. Na época, a gente foi para o Recreio dos Bandeirantes, é longe de tudo, longe do centro. E, e eu falei, o carro fica à disposição da minha esposa e da família. E eu, se eu tiver que ir para o centro, eu vou usar transporte público. O BRT tinha acabado de ser inaugurado, então eu estava pegando o BRT todo feliz, BRT novinho, né? Agora não, agora já está tudo abandonado, tudo quebrado. E depois que começou a pandemia, eu parei de usar transporte público, obviamente, mas eu fui me virando. E a gente se vira, né? A gente dá o nosso jeito, abre mão de ser a mais. E no fundo, não é sacrifício, né? Porque ir de carro para o centro e voltar tomava muito tempo, me deixava estressado. E agora eu podia aproveitar, seja no BRT, ou depois ônibus de condomínio, metrô ou van, qualquer, né, meio de transporte público, eu podia ir lendo, dormindo, enfim, escutando música, ouvindo youtubers. Então, você aprende a se adaptar e tornar aquela situação que pode parecer um pouco mais desafiadora, tem menos status, mas até mais proveitosa para agregar valor, para agregar conhecimento, ou até para relaxar. Enfim, cada viagem dessa. Ah, e ainda tinha network também, porque no caminho eu ia conversando com um, conversando com o outro, falando de cliente. Eu me lembro que eu ganhei um cliente que uma vez, quando eu era assessor da XP, eu voltando do metrô, peguei o metrô, depois peguei o BRT. Aí sentei, aí do meu lado, um vizinho, que eu nem sabia, você mora no condomínio tal? Moro. Ah, outro dia eu ouvi a sua conversa no ônibus do condomínio sobre ações e fiquei interessado, porque eu só tenho previdência privada. O professor da PUC, né, que me ouviu lá conversando sobre ações, e aquele negócio, quando a gente começa a falar de ações boas pagadoras de dividendos, aí ninguém Quem não gosta segura. de receber um bom dividendo, né? Oi? Quem não gosta de receber um bom Aí dividendo? eu me empolgo, enfim. Então, é um dos meus assuntos prediletos, obviamente. Eu também. É, e muita gente desconhece, né, essa filosofia de você comprar uma ação não esperando que a ação suba, mas simplesmente com o objetivo de receber uma remuneração em ponto final. Até Então, porque renda passiva é o quê? Aposentadoria da nova geração. exatamente, né? E eu não sou tão nova geração assim, mas estou incluído nessa aí. Então, assim, Tá sim. e é interessante também que, assim, aí eu deixei de ser assessor para agora, né, trabalhar como educador financeiro. O meu trabalho agora é desenvolver conteúdo, realmente oferecer um treinamento, um curso. E os meus alunos, praticamente todos eles, têm acima de 50 anos de idade. Então, assim, É o que eu sempre, Paulo, se você me permite, é o que eu sempre digo.
Tem algumas pessoas também na minha consultoria com mais de 40 anos, e eu falo sempre, mas será que eu estou começando na hora já mais tarde? Será que eu já não estou mais velho para começar isso? Comece agora, independente Sim. da sua idade, comece agora. Exatamente. Eu vi lá o post que você colocou, achei até legal, porque tem gente que realmente começa aos 40, aos 50, até aos 60 e consegue resultados extraordinários, bem Sem acima dúvida. da expectativa ou acima da média, que eu chamo também de retornos diferenciados. Por Perfeito. quê? Porque eu acho que agora isso faz parte dessa conscientização que todos nós estamos recebendo da realidade da vida hoje, que é que nós provavelmente vamos viver, ou tem uma chance muito alta da gente viver até os 100 anos de idade. Então, para viver até os 100 anos de idade, nós vamos precisar de grana. Né? Então, é importante. E eu acho que ainda há esperança, mesmo com uma certa idade, você fazendo um planejamento financeiro dessa magnitude, você ainda tem 30 ou 40 anos pela frente. Então, Isso. assim, é tempo suficiente para que o dinheiro cresça e trabalhe a seu favor. Então, eu acho que. Porque a verdade é que que o tempo vai passar e nós vamos chegar a essa idade, né? De Sem dúvida. 90, 80, 90 ou 100, não importa. Mas a A probabilidade, média ela de é idade do alta. brasileiro está crescendo. Oi? A média de idade do brasileiro está evoluindo, está crescendo. Cada vez a Exatamente. média sobe mais. A sua filha, ela vai viver 100 anos, pô, pelo menos, entendeu? Pois é, É uma ela realidade. tem, É uma ela realidade. tem 10 anos, meus Isso. filhos também, né? Então, infelizmente, muitos jovens não têm essa Aliás, consciência. começando mais cedo, olha, tem uma história engraçada. O Luiz Barsi, uma vez, perguntaram para ele assim, perguntaram, você começou com que idade, Barsi? Aí ele disse assim, quando eu comecei a investir na bolsa, eu tinha 27 anos, disse o Barsi. Aí o cara falou, Sim. bom, começou jovem. Aí o Barsi disse, não, eu queria ter começado com 1 ano de idade. Ele não é É, fácil, né? O Warren Buffett bom, ele é um fenômeno, mas ele começou com 11 anos, né? 11 anos, sim. US$ 114 divididos em 3 empresas. Quer dizer, incrível, né? Não, o Warren Buffett é fora da curva, né? Ele realmente, É. a visão dele e o empenho dele para realmente aprender a investir e se tornar Uhum. aí o maior investidor de todos os tempos é sensacional. Então é isso. O que eu estava dizendo sobre o resumo do que eu falei. Há necessidade de fazer muitas vezes um choque. A pessoa Sim, poder tomar, às vezes, infelizmente, é pela dor, né? Porque senão o que acontece? A pessoa pode se tornar até uma super endividada. Os juros no Brasil, pô, você sabe disso, eles são altíssimos. Eles são extorsivos. Então, quer dizer, não tem a menor condição de uma pessoa. Por exemplo, uma dica bacana aqui para as pessoas que estão nos vendo aqui na live e vão nos ver depois na reprise. Olha, porque essa live vai ficar gravada, pessoal, aí no perfil do povo. Olha, toda vez que vocês receberem a fatura do cartão de crédito, faça o esforço que for, mas pague a fatura pelo valor cheio. Não pague aquele mínimo que dizem ali, mas veio aqui, ó, R$ 530 para eu pagar. Mas está dizendo que eu posso pagar só 40, aí depois eu pago o resto. O problema é que esse resto vai entrar num juros, que vai ser cobrado pelo cartão de crédito, que você muito provavelmente nunca vai conseguir pagar. E só vai ficar aumentando, aumentando e crescendo, e aí você não consegue mais se livrar da dívida. Então sempre paguem quando receber a fatura do cartão de crédito, pague ela cheia, pague 100% do valor. isso. Não, eu quero endossar isso aí e frisar. E eu acho que, é, assim, não há palavras, né, para poder frisar
e conscientizar de que essa questão do cartão de crédito, na verdade, eu acho que tem que ser assim, uma lei, né, para quem realmente está assim comprometido com o seu futuro financeiro, com uma transformação, caso venha de uma situação em que gerou-se dívidas, em que, né, tinha essa facilidade, até mesmo porque o crédito hoje é muito facilitado. Muito. Então, se alguém caiu nessa armadilha, precisa realmente rever essa questão e estabelecer assim, uma regra, que nem diria o americano, não, não. Assim, não tem negociação, não tem conversa, dívida de cartão de crédito tem que ser zerada, não pode ser diferente. Então, Isso. eu uso cartão de crédito, mas como você falou, é apenas por conveniência, né? Eu Porque hoje também. em dia você tem que usar, não tem jeito, né? O uso do dinheiro em espécie está diminuindo, quase ninguém usa, mas, Isso. enfim, Eu vou até um pouco mais além, Paul. Eu uso mais até o cartão de débito. sim, Uso também o é de crédito, melhor. mas eu uso até mais o de débito. Eu nunca fiquei devendo R$ 1 a absolutamente ninguém. Ninguém, 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 ninguém. Aliás, já fiquei devendo, sim. Fiquei devendo para mim mesmo. Eu vou contar bem rapidinho. Eu, Conta aí. é engraçado isso. Sabe o que que foi? Eu tinha uma reserva, tinha reserva já de oportunidade e tinha reserva de emergência. Aí o que aconteceu? Veio a pandemia de 2020 e eu usei a minha reserva de oportunidade, fui usando, 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 usando. Até contei isso para você em outra oportunidade, eu fiquei 43 dias comprando ações. Então, quer dizer, durante aquele período mais ali da pandemia mais grave, que a bolsa estava lá embaixo, eu aproveitei Sim, bastante. Acho que foi o mês de março, um bom pedaço do mês de abril, só os dias úteis, né? Claro. E um pedaço ainda do mês de maio, o início. Aí o dinheiro da reserva de oportunidade acabou. Mas ainda havia umas boas oportunidades, aí o que que eu fiz? Usei a reserva de emergência. Depois, eu paguei a mim mesmo a reserva de emergência com juros. Eu paguei juros para mim mesmo, para eu saber que aquilo ali não é para mexer, só mexer porque foi uma grande oportunidade, um momento totalmente fora da realidade. Por isso. legal, legal. Então, eu acho que esses esquemas que a gente cria é muito importante para dar valor e tornar o nosso investimento mais eficiente e mais eficaz. Então, eu acho muito bacana isso. Cada um, né, tem que ter o seu tipo de história, o seu lado Warren Buffett, vamos dizer assim, para realmente criar situações ou criar um ambiente que seja sempre mais favorável, mais propício ao ato de investir, a esse comportamento de. Até porque, se você me permite só uma pequena parte, é um detalhe muito importante que as pessoas não prestam atenção. Quando você economiza R$ 100 todo mês para investir, João economiza R$ 100 para investir todo mês. Maria economiza R$ 200 para investir todo mês. Imaginando que eles façam os mesmos investimentos, eu pergunto às pessoas que estão aqui na live, qual é a diferença entre 100 e 200? A maioria vai responder, R$ 100, Marcelo. Não, não é. Quando aquele de R$ 100, lá na frente, chegar em R$ 50.000, João, Maria, tendo feito os mesmos investimentos, chegará a 100 mil. Essa é a diferença. Então, é aquele um pouco a mais, é aquele apertar um pouco mais de cinto que você faz, que vai fazer toda a diferença lá na frente, entre você ter 50 mil ou 100 mil, e mais ainda na frente, entre você ter 200 mil e 400 mil. Aqueles R$ 100 ali da diferença entre quem investiu 100 e quem investiu 200. Exatamente. E sem falar no efeito de juros compostos, né? Que vai estar Perfeito? trabalhando em cima de uma base maior.
e mais É a bola de consolidado. neve. É a bola de neve. Exatamente. Então, essas dinâmicas que acho que são importantes para a gente internalizar, para poder colocar em prática e fazer com que essa dinâmica trabalhe em nosso favor. Exato. Então, mas isso leva tempo, leva paciência, leva persistência. É, no início, não tem muita diferença realmente entre quem investe 100 e quem investe 200. Quem investe em renda fixa e quem está montando uma carteira de ações boas pagadoras de dividendos. A diferença é quase que imperceptível. Mas à medida que os anos vão se passando, essa diferença ela vai abrindo, né, o que muitos chamam aí da a boca de jacaré, né? Porque a linha de cima ela Isso. vai embora, tendo ali uma taxa de crescimento exponencial. Enquanto Exato. que a linha de baixo, ela meio que não sai do lugar. Por isso que muitas vezes as pessoas desanimam, né? Desanimam. É. Mas, assim, eu estava até nesse meu novo intuito, assim, de abranger mais as questões de finanças pessoais, eu estava fazendo uma retrospectiva, desde do tempo lá que eu fui para os Estados Unidos aos 23 anos de idade, né? Nos primeiros 3 meses eu não consegui emprego decente. É, e aí eu falei, não, deixa eu separar aqui da grana que eu tinha levado, pelo menos US$ 500, e lacrar isso aqui, blindar, isso aqui vai ser sagrado. Né? Eu vou dar meu jeito para não ter que tirar nenhum tostão daqueles US$ 500. Então eu Enterrou organizei. no, Oi? no backyard. Enterrou no backyard, lá no quintal. Exatamente, também ainda naquele estilo caderneta de poupança, com Perfeito. caderninho. Eu só não sou tão organizado como você e não tenho isso para provar. Você vai ter que acreditar na minha palavra. Claro. Mas foi o que eu fiz e a partir dali aquilo virou assim um respaldo para mim, mesmo que fosse psicológico, porque US$ 500 não é nada, não ia fazer muita diferença, não ia salvar minha vida ali, mas o que salvou foi o meu comportamental, foi a minha cultura ali que eu adquiri, que eu fui forçado a implementar para que aquilo desse certo, né? Para que eu pudesse, primeiro, preservar e depois colocar para trabalhar. Isso ainda ia levar tempo, muito tempo, para Veio da aprender necessidade, né? a fazer o dinheiro Foi na trabalhar para necessidade. você. É. Mas esse plano de você permanecer no azul, né, e não se deixar entrar no vermelho, é que foi para mim a grande virada de chave. O que transformou a minha vida, a minha maneira de encarar, né, as finanças, mesmo que eu não me tornasse um grande investidor, mas uma coisa estava determinada: eu ia permanecer no azul. Eu não ia É. me permitir deixar chegar numa situação, desde que estivesse ao meu controle, de ficar no vermelho. Então, reduz daqui, reduz dali, dá um jeito, mas o objetivo era permanecer no azul. Isso, e do azul você consegue fazer o dinheiro crescer, aprende a investir, e vai se Exato. virando. Mas isso foi É. assim sagrado, foi sacramentado ali, né? E depois o resto é história. Mas ao longo dos anos, mesmo nos altos e baixos, estar no azul, mesmo sofrendo um recuo, como você colocou muito bem, obrigado até pela sua ajuda e colocação, você ainda não se sente com a corda no pescoço e ainda Isso. tem um pouco ali de chance de respirar,
de repensar, de se reinventar, né? E saber como que você vai lidar com a situação daquele momento em diante. Então, porque eu acho que quando a gente está no vermelho, o estresse é muito maior, né? Claro, É, você se sente naturalmente pressionado. exatamente. Então, se eu puder também deixar aqui uma dica hoje, a gente já está chegando aí no nosso horário, embora a gente tenha começado tarde, mas a minha dica é essa, né? Ficar sempre no azul, né? O azul é sine qua non, não tem Uhum. negociação. Agora, uma vez no azul, aí fica mais fácil de você trabalhar o que precisa ser Perfeito. trabalhado para fazer com que o dinheiro comece a crescer e a trabalhar para você e seja esse É, parceiro aí de vida, né? e à medida que o fluxo de caixa das suas contas vai começando a ganhar volume, você começa a ficar bem, porque você passa a ter fluxo de caixa. Isso é muito importante, né? É uma coisa até Exatamente. interessante. Ah, pô, lembrei de um negócio. Quando eu falei do exemplo de João guarda R$ 100 e Maria guarda R$ 200, até estimulando as pessoas a apertarem o cinto, como eu falei. Pessoal, apertar o cinto sim, mas não ser avarento, ok? Sim. Não façam isso, não, não vale a pena. Aí Boa. eu conto Exatamente. rapidamente por causa do nosso horário aqui, a história de Ronald Reed. Ronald Reed era um zelador de uma loja de departamentos nos Estados Unidos e ele simplesmente viveu uma vida dentro dos padrões do que ganha lá é janitor, né, que chama, um zelador. Sim. Então, o que acontece? Ele, a esposa e a filha, né, ele como um zelador de uma loja de departamentos, morreu, um belo dia ele infartou e morreu, simplesmente, e aí, de repente, logo depois, um advogado bateu lá na porta da viúva dele dizendo: Olha, o seu marido deixou um testamento. E ela falou: Como assim um testamento? Só tem essa casa velha e o carro velho. Não, 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 não. Seu marido, a senhora tem bens e direitos. Agora vamos falar dos direitos, né? Olha, o seu marido aqui tinha investimentos bem elevados, inclusive em ações. E aí ele apresentou para ela, olha, ele tem aqui tantas ações da empresa tal, aí tinha AT&T, Procter Gamble, Chevron, enfim, grandes empresas americanas, General Electric. Conclusão, ele ainda fez um levantamento para ela e disse, olha, pela cotação atual de todas as ações que ele possui aqui, seu marido deixou 8,5 milhões em Sim. ações. E aí ele disse, olha, seu marido é meu cliente há muitos anos. A senhora não sabia de nada disso? Ela falou, não, nós vivemos como pobres aqui a vida toda. Então, quer dizer, ele era um cara que simplesmente ele não utilizou nada do dinheiro que ele recebeu. Quer dizer, uma coisa passou assim como um cara que simplesmente foi o usurário, né? Foi o avarento ao extremo. Agora, Sim. pelo menos ele teve uma boa atitude na hora do testamento, já que ele deixou 70% para casas filantrópicas, também locais que faziam também ajudas a crianças também desamparadas, e também uma parte foi destinada para a construção de uma biblioteca pública na cidade dele. E 30% acabou cabendo lá para a esposa e a filha. Ainda assim ficaram bem, né? Mais ou menos deve ter Sim. ficado aí na faixa de uns 2,5 milhões, mais ou menos, de dólares. E Não. o restante foi utilizado assim. Agora, quer dizer, uma boa notícia, que ele usou o longo prazo, certamente para comprar suas ações, mais de 50 anos comprando, e a parte ruim é que ele não utilizou o dinheiro. Uma pena, né? E até não contou para a esposa, né? Isso aí Não contou. chega a ser polêmico, né? Porque Verdade. aí eu não sei se é bom ou se é. Se perguntar para É minha esposa, ela verdade. vai dizer que é É. horrível, né? Ela deve ter ficado uma fera, né? Porque não utilizou o Eu dinheiro, também né? acho. Nada. Eu sou a favor da política da transparência, né? Nos Perfeito. relacionamentos. Tem que ter transparência. Minha esposa sabe de tudo. E tem que ser assim, né? O casal, mas Claro. alguns, não sei, talvez por ser um casal mais antigo, outra cabeça, enfim. É, É, mas aí a gente vai acabar entrando em outras questões, né? Porque é verdade. mas, enfim, eu conheço a história, eu só não conhecia esse detalhe aí dela,
dele não ter contado nada para a esposa, né? E Não, a foi uma esposa ser surpresa. O advogado surpreendida. chegou lá com o testamento e contou tudo. Então, quer dizer, pegou de surpresa, né? Tanto ela como a filha, né? É, mas é isso. Bom, eu acho que estamos chegando aí no final, né? Então, tivemos aí esses probleminhas técnicos, mas o papo é sempre bom. Eu, pelo menos, sempre curto muito. Eu muito E também. quero agradecer aí você por aceitar mais uma vez o convite, o pessoal que participou aí com a gente. E vamos continuar aí, fazendo aí as lives, promovendo educação financeira, Uhum. promovendo aí uma mentalidade que possa influenciar no Perfeito. comportamental para que as pessoas permaneçam no azul, né, e façam Perfeito. com que o dinheiro trabalhe para você e cresça, Isso. ok? Perfeito. Pô, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Um abraço a todos que estão aí na live, né? Vou deixar então sempre aquela pergunta que fica no final. E aí, vamos enriquecer juntos? Valeu, Marcelo. Um Tá bom, meu abraço. amigo. Um grande abraço para você. Tudo de bom aí. Obrigado. Valeu. Tchau. Tchau.